Saúdo vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Ao tempo em que eu desejo que todos sejam muito bem-vindos. Esse é o 58º Congresso Nacional da BIPEM. E vamos iniciar nossas atividades com a primeira palestra do dia. A palestra terá duração de 1h30. Será proferida por 3 palestrantes. O tema da palestra é o menor sob guarda, contribuições previdenciárias e as recentes decisões do STF. Eu queria começar chamando aqui ao palco o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Ney Fernando Brum. Dr. Gustavo Lima, desculpe se eu errar a pronúncia, Teguan, diretor jurídico do IPREV de Santa Catarina. Rafael Lária, procurador de Manaus Previdências, Amazonas. Queria chamar meu colega de Jovini de Oliveira, presidente da Agroprev, que será o moderador. Tenha todos vocês uma boa palestra. Bom dia a todos. Prazer em recebê-los aqui no nosso primeiro painel do dia de hoje, né? Que, com muito prazer, vamos falar de um tema que interessa a quase todos na gestão, não tenha dúvida disso. O menor sob guarda, GCM, contribuição previdenciária e as decisões recentes do STF. Um tema polêmico, um tema que nós temos que encará-lo de frente, né? E teremos aí com muita satisfação, doutor Ney, que é procurador no Estado do Rio Grande do Sul. Prazer. Obrigado pela presença, doutor Ney. Gustavo Lima, diretor jurídico do IPREV Santa Catarina. E o Rafael, que é procurador do Manaus Previdência. Então, nós vamos, numa dinâmica bem tranquila. Doutor Ney, Você vai fazer direto, né? Perfeito. Quer fazê-la do púlpito ou daqui? Tá ótimo. Bom, gente, muito bom dia a todos. Nessa manhã chuvosa, que atrapalhou, o pessoal vai chegando aos poucos, né? Mas a gente precisa começar aqui, dado o tempo que cada palestra tem no dia de hoje, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer toda a equipe da BIPEM, na pessoa do presidente João, da nossa querida Lúcia, que nos convidou para esse painel. Me sinto muito feliz, muito honrado em participar desse congresso com essa grande estrutura. Creio que seja o maior congresso de previdência pública do país. Me sinto mais feliz ainda por estar ladeado dos meus queridos colegas Dr. Ney, Dr. Gustavo, que são membros da Copajure, né? A Copajure, pessoal, ela é uma comissão permanente de acompanhamento de ações judiciais relevantes ligadas ao CONAPREV, o Conselho Nacional de Dirigentes de RPPS. E aqui eu vejo também alguns colegas da Copajure, Milena, nossa coordenadora da Copajure, que conduz com maestria os nossos trabalhos, doutor Diego, lá procurador do município de Curitiba, a Milena de Goiás, a própria Lúcia, né, da BIPEM, que faz parte da Copajure. Então, muito feliz, muito honrado em participar desse painel aqui ao lado dos colegas. E o tema que foi trazido aqui para a gente tratar, pessoal, foi o menor sob guarda, mais precisamente alguns aspectos previdenciários relacionados a essa temática. Então, antes de tudo, a gente precisa aqui fazer uma diferenciação do que seria a guarda e a tutela, né? A guarda é uma limitação. Na guarda nós temos uma limitação ali do poder familiar aos pais e sua transferência ao guardião, ao passo que na tutela há uma destituição do poder familiar dos pais e a transferência ao tutor.
Mas aí vocês vão me perguntar assim, mas por que existe tanta controvérsia assim a respeito desse menor subguarda para fins previdenciários? Bom, eu posso dizer para vocês, trazer para vocês essa problemática aqui, que seria basicamente a utilização desse Instituto da Guarda para fins exclusivamente previdenciários. Tá? Eu acredito que, não só lá no RPPS de Manaus, né, mas acredito que na maioria dos RPPS, vocês não prevêem em suas leis o menor subguarda como filho equiparado. Né? E, por vezes, nós nos deparamos com processos, pedidos administrativos, que muitas vezes são indeferidos, né, de pensão por morte a esse menor, e, na maioria das vezes, essas pessoas vão para o judiciário e pedem essa pensão por morte nessa qualidade de menor subguarda, após o falecimento daquele guardião. Então, eu diria para vocês que a problematização que gerou em relação a esse tema do menor subguarda vem muito dessa utilização meio que deturpada do Instituto da Guarda. E aqui a gente vai ver daqui a pouquinho o que o ministro Gilmar Mendes do STF traz em seu voto em uma ADI 4878, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre esse problema. Né? Ele trouxe, ele aclarou um pouquinho essa problematização dentro do contexto até da emenda 103. Então a gente vai tratar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, aqui eu trouxe para vocês essa análise dessa temática, mais sob uma ótica principiológica, né, o princípio da seletividade e da distributividade, sob a perspectiva legislativa e sob a perspectiva do judiciário. Porque nós sabemos, e aqui a gente vai tratar sobre a recente Lei 15.108 desse ano, né, de 2025, nós sabemos que as leis elas são contraditórias em muitos aspectos, principalmente a emenda 103 de 2019, e aqui, sob a ótica do princípio da seletividade e distributividade, a gente vai tentar contextualizar um pouquinho o que acontece dentro das leis e do comportamento do judiciário em relação a esse tema. Sempre lembrando, né, que o princípio da seletividade ali a gente vai selecionar os riscos sociais, as contingências sociais, para depois distribuir a quem realmente de direito. E nessa ótica da perspectiva legislativa, a gente tem um cenário ali de exclusão desse menor subguarda como dependente previdenciário, né, como filho equiparado. Mas é uma seletividade restrita, né, em relação a essa perspectiva legislativa. Por quê? Porque o legislador, ao excluir o menor subguarda, e aqui eu faço uma exceção, né, à recente Lei 15.108, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas se, por exemplo, a gente for ver essa perspectiva sob a ótica da emenda 103, a gente vai ter essa seletividade restrita, porque o legislador, né, o constituinte, reformador principalmente, ele, ao excluir o menor subguarda, ele aplicou essa seletividade de forma a conter despesas. O argumento é de que a guarda é um instituto de natureza assistencial e, por isso, não deveria gerar um vínculo previdenciário e nem onerar os cofres públicos. Então, aqui, as leis que excluem o menor subguarda como dependente previdenciário, elas acabam olhando só na contenção de despesas. Ela não quer saber se aquele guardião é o mais vulnerável ou não, se com o óbito daquele guardião aquele menor vai ficar desassistido ou não. Essa é uma ótica legislativa que olha apenas a questão da contenção de despesas. E, em relação à distributividade, é uma distributividade limitada, porque ela foca os recursos previdenciários em outras categorias de dependentes, como os filhos e os enteados, deixando essa proteção do menor sob guarda a cargo de outras políticas, como, por exemplo, a assistência social. Por outro lado, a perspectiva do judiciário, na perspectiva do judiciário, a gente já tem um cenário aí de inclusão do menor sob guarda como dependente previdenciário. A seletividade que se adota aqui, o que o Poder Judiciário olha bastante,
a seletividade com foco na vulnerabilidade daquele menor sob guarda. Então, aqui, o STF, por exemplo, ele não quer saber muito da questão do equilíbrio financeiro atuarial. Ele vai olhar se aquele menor realmente ele está vulnerável e precisa de uma assistência previdenciária, por exemplo. Então, nesses julgamentos das ADIs 4878 e 5083, o STF, por exemplo, adotou uma seletividade, uma visão de seletividade que não se prende apenas ao critério econômico atuarial. Elegeu como prioridade a proteção dos indivíduos em situação de manifesta vulnerabilidade, como é o caso das crianças e adolescentes. E a distributividade, na visão do Poder Judiciário, ela vem como um verdadeiro instrumento de justiça social. Então, para o Poder Judiciário, a distributividade exige que a Previdência Social cumpra seu papel de amparar aqueles que, com a morte do segurado, ficariam desprovidos do seu sustento. Negar a pensão por morte a um menor sob guarda nessas condições seria negar a própria essência da distributividade, que é de repartir os recursos para proteger os mais frágeis. E aqui o STF ele prioriza ali aquela interpretação do artigo 227 da Constituição, da proteção integral à criança. Então, vejam, a gente tem duas perspectivas aqui, a perspectiva do legislativo, né, e a perspectiva do judiciário. Algumas leis excluem esse menor sob guarda, e o judiciário vai lá e tem um foco maior na questão da vulnerabilidade desse menor sob guarda. E vamos falar a verdade aqui, pessoal. Quem realmente possui a guarda de um menor, geralmente os pais que não têm condições, principalmente financeiras, de arcar com sustento, de arcar ali com a alimentação, com a educação, principalmente, daquele menor, eles são colocados, na maioria das vezes, sob a guarda de avós, né, de tios, que na maioria das vezes são aposentados. E, sejamos justos, na falta desse avô, dessa avó, do tio, da tia, seja quem for o guardião desse menor, realmente a gente tem que concordar que esse menor sob guarda vai ficar desassistido. E, por isso, dependeria da pensão por morte para continuar a sua sobrevivência, os seus estudos, enfim. Mas, como eu disse para vocês, a guarda ela vem sendo utilizada de forma deturpada, né? Em Manaus, eu posso dizer para vocês que nós já tivemos casos de pais, médicos, advogados, bem esclarecidos e de uma situação financeira muito boa, que acabam colocando, né, fazem com que aquele filho fique sob a guarda dos avós. Para quê? Para conseguir um benefício de pensão por morte depois. Então, sob essa ótica aí, eu realmente sou muito crítico, porque eu consigo visualizar essa utilização da guarda para fins exclusivamente previdenciários, que não é a lógica do sistema, né? A gente tem que dar a César o que é de César, mas quando há indícios de fraude, a gente tem que combater. Então, a gente traz aqui, sob a perspectiva legislativa, uma evolução histórica, né? Então, nós temos aqui o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei 8.213 de 91, em sua redação original. Ambas previam, né, o ECA ainda prevê, aquele menor sob guarda como dependente, ou seja, garante todos os benefícios previdenciários para esse menor. Ocorre que, em 97, veio a Lei 9.528 e alterou a Lei 8.213 e retirou esse menor sob guarda do rol de equiparados a filhos. E, recentemente, em 2019, nós tivemos aí a emenda 103, que não previu o menor sob guarda no rol de equiparados a filhos. Então, vejam, nós temos ali o ECA, que garante uma proteção previdenciária a esse menor. Nós tínhamos a Lei 8.213, vou já explicar por que eu usei esse verbo no passado, que não previa esse menor sob guarda, e veio uma norma, né, com status constitucional, que é a emenda 103, que não previu também o menor sob guarda. Bom, aqui é a redação do ECA, artigo 33, parágrafo 3º, conferindo a esse menor sob guarda
todos os direitos, né, inclusive previdenciários. Aqui a redação do artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8.213, redação original da lei, tá, pessoal? Previa também o menor sob guarda judicial, né, como filho equiparado. Então, até 1997, não havia nenhum problema, nenhuma discussão em relação a isso. Em 1997, a Lei 9.528 alterou a redação da 8.213 e, vejam, passou a prever somente o enteado e o menor tutelado como filho equiparado. E aí, a partir daí, muitas legislações nos nossos RPPS replicaram essa redação. Creio que a maioria da legislação dos RPPS não preveja o menor sob guarda como dependente previdenciário. E aqui há o artigo 23, parágrafo 6º da emenda 103, que eu acho muito interessante, porque há quem discuta se foi um simples esquecimento do Constituinte Reformador ou se realmente foi a intenção do legislador excluir esse menor sob guarda. Então, vejam, equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado desde comprovada dependência econômica. Então, na nossa visão, a gente entende que foi a intenção realmente do legislador constitucional não prever o menor sob guarda dentre aqueles filhos equiparados para fins previdenciários. Muito porque ele usa a expressão exclusivamente. Não foi um simples esquecimento. O problema é que, em 2018, o STJ já havia julgado esse tema, o tema 732, disse que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada, claro, a dependência econômica. Nos termos do artigo 33, aí ele cita o dispositivo do ECA, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1523, reeditada e convertida naquela lei de 97, que alterou a 8.213. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial, o ECA, frente à legislação previdenciária. Então, em 2018, o STJ ele analisou a contradição entre o ECA, que garantia o direito previdenciário a esse menor sob guarda, e a Lei 8.213, que não previa esse menor sob guarda como um filho equiparado. E aí ele privilegiou o ECA, conferindo todos os direitos previdenciários a esse menor sob guarda. O STF, no mesmo caminho, julgando aí as ADIs 48, 78 e 5083, né, uma proposta pelo Conselho Federal da OAB e a outra pelo Ministério Público Federal, mas ambas discutindo a questão, essa discrepância entre as leis, né, o ECA e a 8.213 na época, lembrando que essas ADIs foram propostas antes da emenda 103, tá, embora tenham sido julgadas posteriormente. O STF aqui ele privilegiou também a redação do Estatuto da Criança e do Adolescente, conferindo direitos ao menor sob guarda, com base no princípio da ampla proteção da criança e do adolescente, dando uma interpretação conforme a Constituição Federal. Agora, observem, o artigo 23, parágrafo 6º da emenda 103, não foi questionado nessas ADIs. Embora a gente vá ver daqui a pouco que houve, né, algum debate sobre esse dispositivo, mas, de fato, ele não chegou a ser questionado, ele não foi declarado nem constitucional nem inconstitucional. É que alguns ministros, eles, como foi um julgamento após a emenda 103, eles passaram a tangenciar um pouquinho sobre o tema. Então, vejam, pessoal, aqui eu fiz questão de trazer para o nosso debate o voto do ministro Gilmar Mendes, porque é um voto que aclara bastante essa questão de ter sido ou não uma intenção do legislador em excluir esse menor sob guarda, né, na reforma da Previdência. E lá, mas ao final, ele traz aquele aspecto, aquela problematização que eu trouxe para vocês no início da minha fala, sobre a utilização da guarda para fins exclusivamente previdenciários. Vejam o que o ministro Gilmar Mendes falou aqui. O artigo 33, parágrafo 3º do ECA, né,
na parte que dispõe sobre que a guarda torna o menor dependente para todos os fins, não foi recepcionado pela emenda 103 de 2019, ao menos com a interpretação que se busca de equipará-lo a filho para fins de pensão por morte. Continua o ministro Gilmar Mendes. Veja-se que a emenda 103, em seu artigo 23, parágrafo 6º, repetiu a redação do artigo 16, parágrafo 2º da Lei 8.213, aqui impugnado, fazendo constar que apenas se equiparam a filho para fins de pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Portanto, a exclusão do menor sob guarda da condição de dependente para fins de pensão por morte decorre agora de norma constitucional, estando superada a discussão sobre a prevalência do ECA ou da lei previdenciária. Então, aqui o ministro Gilmar Mendes, pelo menos na visão dele, com a emenda 103 de 2019, acabou a discussão. Eu não vou mais discutir se o que prevalece é o ECA ou se é a lei 8.213. Veio uma norma status constitucional, como a emenda 103, e disse que o menor sob guarda não é, na verdade, ele não incluiu o menor sob guarda naquele rol de filhos equiparados. Então, na visão dele, acabou a discussão. Vejam aonde o ministro, a profundidade em que o ministro foi buscar essas informações. Ele disse que, conforme parecer 53, lá do senador tal, aprovado pela comissão mista no Congresso, a alteração legislativa objetivou retirar o menor sob guarda do rol de dependentes do segurado para fins previdenciários, como medida para alcançar o equilíbrio financeiro do INSS. E a gente pode replicar isso também nos nossos RPPS, com as nossas legislações. Recentemente, a reforma previdenciária, realizada também com o objetivo de alcançar a saúde financeira do sistema previdenciário brasileiro, repetiu o texto da emenda constitucional, mantendo a exclusão do menor sob guarda. E essa parte final, pessoal, é o que eu disse para vocês, que ele traz a problematização desse tema, né? Olha só o que o ministro Gilmar Mendes falou na sua fala, no seu voto final. A análise do processo legislativo que levou à nova redação da norma aqui impugnada, somada à doutrina e à recente alteração constitucional, demonstra que foi a intenção do legislador excluir o menor sob guarda dentre os possíveis beneficiários do segurado. Mudança que objetivou reduzir os gastos da Previdência, inclusive em razão, e essa parte final é importante a gente ler, inclusive em razão do desvio de finalidade identificado nos casos em que avós recebiam a guarda dos netos que continuavam submetidos ao poder familiar dos genitores, com o objetivo de deixar o neto como beneficiário da pensão no caso da sua morte. Então, vejam, o próprio ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele já alertava lá o uso deturpado da guarda para fins previdenciários. Muitas pessoas colocavam seus filhos na guarda dos avós para que, quando esses avós falecessem, esse menor ficasse com a pensão por morte. Então, essa é a visão, pelo menos do ministro Gilmar Mendes, do STF, e daí vem a problematização desse tema. Porém, nós tivemos aqui, em março de 2025, 14 de março de 2025, a publicação da Lei 15.108, que, ao nosso ver, acabou com aquela discussão se o que prevalece é o ECA, realmente o que prevalece é o ECA, ou a 8.213. Essa lei alterou a Lei 8.213, passou a estabelecer o enteado, o menor sob tutela e o menor sob guarda a filhos equiparados. Então, pelo menos a partir dessa lei aqui de 2025, a gente já tem uma uniformização legislativa acerca desse menor sob guarda, tá? Mas aí eu trago para vocês o princípio tempus regi actum, né? Ali alicerçado pela súmula 340 do STJ, que diz que os benefícios previdenciários devem seguir a lei vigente no momento em que seus requisitos foram preenchidos. Então, para os óbitos ocorridos antes da publicação da Lei 15.108, essa legislação não se aplicaria. Mas vocês devem estar perguntando, mas e a emenda 103? A emenda 103, com status, né, logicamente, constitucional, ela não previu o menor sob guarda como filho equiparado e, portanto, não considerado dependente previdenciário. Poderia uma lei mudar o 8.213 e prever agora o menor sob guarda? Sim,
porque foi uma brecha trazida pela própria emenda 103 no parágrafo 7º do artigo 23. Vejam o que a emenda 103 trouxe. As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral de previdência e para o regime próprio de previdência social da União. Por isso, essa lei ela pôde alterar aquela vedação exposta na emenda 103. Mas aí vocês podem continuar se perguntando, mas e aí? Eu vou aplicar essa lei no meu RPPS? Essa lei 15.108 de 2025 vai ser replicada? Porque a minha lei diz o contrário, ela não prevê o menor subguarda. Então, para o RPPS da União, a aplicabilidade é imediata, porque a União passou a adotar o mesmo rol de beneficiários do RGPS nos termos da emenda 103. A gente vai ler o artigo 23, parágrafo 4º da emenda, que trouxe isso. Para os demais RPPS, a aplicabilidade só é possível se a legislação do respectivo RPPS fez a remissão expressa ao artigo 23, parágrafo 4º da emenda 103, ou se estabeleceu ali expressamente o mesmo rol de beneficiários do regime geral. Então, creio eu que a maioria dos RPPS, né, especialmente depois da reforma 103, que fizeram as suas reformas previdenciárias, talvez não tenha feito essa remissão ao artigo 23, parágrafo 4º da emenda, e por isso, assim, no nosso entendimento, essa lei não se aplicaria automaticamente. Vejam o artigo 23, parágrafo 4º da emenda. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos lá na 8.213. Então, alterou-se a Lei 8.213, automaticamente para o RPPS da União e para aqueles RPPS que fizeram remissão expressa a esse artigo, alterou também automaticamente. Ok? Ocorre que nós temos ali o tema 1271 no STF, né, é um recurso extraordinário sob repercussão geral, onde o STF, agora sim, naquelas ADIs 4878 e 5083, o STF não analisou a constitucionalidade desse dispositivo da emenda. Nesse recurso extraordinário, ele irá fazer isso. Então, aqui o STF vai analisar, vai discutir, né, à luz dos artigos 2º, 60, 201, parágrafo 4º da Constituição Federal, se a retirada dessa criança e do adolescente sob a guarda do rol de beneficiários violou ali os princípios da igualdade, da proibição do retrocesso, da proteção integral das crianças e dos adolescentes. Tanto é verdade, foi vista uma multiplicidade de ações judiciais nos diversos tribunais do país, e pelo fato desse recurso extraordinário estar sob repercussão geral, em janeiro de 2025, o ministro André Mendonça ordenou a suspensão nacional de todos esses processos judiciais que tratam do assunto, né, porque a gente sabe que, a partir do momento em que o STF analisar essa temática e tiver um entendimento, né, por força do Código de Processo Civil, em tese, esse entendimento seria replicado, né, seria de aplicação obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário ali. Então, teremos novidades também, ainda não sabemos, né, doutor Ney, se esse RE vai ser julgado esse ano, nós não sabemos a pauta ainda, mas em breve nós teremos novidades aí. Acho eu que o STF irá na mesma linha das ADIs 4878 e 5083, conferindo uma proteção integral à criança e ao adolescente. Porque, se ele for analisar sob a ótica realmente do artigo 227 da Constituição, ele vai conferir essa proteção integral à criança. Então, pessoal, novidades virão. Obrigado pela atenção de vocês. Aqui eu finalizo. Espero ter passado todas as informações necessárias em relação a esse tema aqui. E agradeço desde já, e agora vou repassar a palavra para o nosso coordenador para dar continuidade aos nossos debates aqui. Obrigado. Dando continuidade, vou passar aqui, eu tornei para
falar um pouco sobre a apresentação aí do nosso querido Gustavo. Ou Rafael. Alô, alô, oi. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a gentileza do convite que me foi feito pela BPA, doutora Lúcia, sempre um prazer estar aqui presente. Sempre é uma dificuldade, um desafio, falar depois da fala do doutor Rafael, e ainda mais numa plateia tão qualificada, juízes tão capacitados para analisar as palestras que são aqui propostas. O tema que eu vou tratar é Guarda Civil Municipal. Evidentemente que sob a ótica previdenciária. Previdenciária, que é o que nos interessa aqui. Não tenho a pretensão de esboçar todo o contexto normativo e de aplicação da guarda, mas apenas aquilo que tange ao regime previdenciário. Vocês devem estar se perguntando o que tem a ver menor sob guarda com Guarda Civil Municipal para estar envolvido no mesmo assunto, né? Não tem a ver com o menor sob guarda da Guarda Civil Municipal, não tem nada a ver com isso, eu garanto para vocês. Ocorre que, como o doutor Rafael falou no início, nós somos membros da Copajur, chefiados pela doutora Milena, que está aqui presente, e a nossa atuação na Copajur, como uma comissão permanente do CONAPREV, é fazer acompanhamento de ações judiciais relevantes. Justamente por isso. Então, esses temas são temas muito debatidos no âmbito do Judiciário, especialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, a fala que eu vou fazer aqui, para o curso do que eu vou apresentar, sempre tem nas entrelinhas, entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Essa é a condição que a gente se propõe. Até porque o meu conhecimento, gente, é muito raro, e o que eu possuo de poucos conhecimentos foi de 13, 14 anos atuando junto aos tribunais superiores. Então, se eu não tivesse aprendido alguma coisa nesse tempo, pelo amor de Deus. Né? Mas, enfim, para apresentar o trabalho, eu vou fazer depois dessa introdução que eu já fiz, eu vou tratar do regime constitucional, perdão, gente, regime legal, o regime previdenciário da Guarda Civil Municipal. Não, obviamente, da Guarda Civil Municipal, mas daqueles casos em que, por opção legislativa, a Guarda é composta de servidores afetados pelo regime estatutário. Regime seletista não é o caso de tratar aqui, porque nós estamos tratando do RPPS. Sobre o regime constitucional, o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal, autorizou aos municípios a constituição de guardas municipais destinadas a quê? Qual é a atividade da Guarda Civil Municipal? Proteção dos seus bens, dos municípios, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Esse é o dispositivo constitucional que introduziu as guardas municipais no âmbito dos servidores públicos municipais, ou servidores, enfim, lato sensu. Regulamentando, então, esse dispositivo, a Lei 13.022 de 2014 dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E no artigo 2º diz que incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, naquilo que não couber a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal, a proteção preventiva, no âmbito do interesse do município, cumprirá, então, essa atividade as guardas municipais. O tema 541 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o paradigma é esse recurso extraordinário com agravo 654432, tratou de analisar a possibilidade do exercício do direito de greve por policiais civis. O policial civil pode fazer greve? Está autorizado a fazer greve? O que entendeu o Supremo? O Supremo entendeu que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores que atuem. Aqui é importante, gente, nós vamos começar a verificar que o Supremo vai começar a avançar um pouquinho no entendimento de qual é a finalidade, qual é a natureza da Guarda Civil Municipal. O que diz o Supremo? Nesse paradigma, o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis. Policiais civis
e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. A outra parte não tem muito interesse para nós. Então, o que diz o Supremo? Policial civil não pode fazer greve e todos os servidores que atuem na área de segurança pública não podem, a área de segurança pública, não podem fazer greve. Agora, no RE 846854, que é outro tema da repercussão geral do Supremo, o 544, se tratou lá, assim, sobre quem é que julga a abusividade de greve dos servidores públicos seletistas. Quem julga? Você sabe que tem uma distribuição de competência no âmbito das justiças, da Justiça Comum, que trata do servidor público estatutário, e da Justiça Trabalhista, especializada trabalhista, que trata dos servidores públicos lato sensu, filiados ao regime seletista. Mas e quando há um greve de servidores públicos que atuam, enfim, contratados sob o regime da CLT? Quem é que teria competência para julgar isso? É a Justiça Comum, que trata do dissídio? Você sabe que dissídio coletivo é aquele que é proposto pelo sindicato patronal, aliás, pelo sindicato, enfim, sindicato dos empregados e o sindicato patronal outra ponta, para chegar a bom termo na negociação para formar o dissídio anual dos servidores que vão regulamentar aquela categoria profissional afetada por aqueles sindicatos. Agora, é importante que a origem desse RE era um dissídio coletivo oposto pelo Ministério Público do Trabalho, proposto, não é oposto, gente, proposto pelo Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de solucionar o quê? Impasse existente, doutora Lúcia, entre os trabalhadores da Guarda Civil Municipal e a administração do município de São Bernardo do Campo. Então, havia uma discussão sobre quem é que vai julgar esse dissídio. O dissídio envolve a Guarda Civil do município lá de São Bernardo do Campo e o Ministério Público do Trabalho. Quem é que julga? É a CLT, é a Justiça do Trabalho, porque eles são seletistas, é a Justiça Comum, porque eles são, enfim, servidores públicos. O que o Supremo disse? O Supremo disse que é competência da Justiça Comum, federal e estadual, conforme o caso, o julgamento de dissídio de greve promovida por servidores públicos. Na linha de presidência tal. E tem dois da emenda dessa discussão. As guardas municipais executam atividade de segurança pública, expressamente. 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Expressamente colocaram isso. Essencial ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, o que o Supremo disse? Olha só. Primeiro eu vou tratar do que interessa aqui, que é o tema. Quem é que julga isso? É a Justiça do Trabalho? É a Justiça Comum? É a Justiça Comum. Por quê? Porque por exercício deles é de segurança pública. É atividade de segurança pública. O Supremo está dizendo isso. Está avançando nisso. Então, aquilo que era meramente tratar de proteção do patrimônio da coletividade municipal, o Supremo está avançando. Já chegou para dizer, 2 vezes já disse, no exercício de direito de greve e na competência da Justiça do Trabalho. Exercício de greve, não pode porque é segurança pública. Competência é Guarda Municipal, atividade de segurança pública. Estamos avançando. A Lei 13.675, de 2018, tratou do Sistema Único de Segurança Pública. E lá no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 7, incluiu as guardas municipais como categoria estratégica, como prestação de serviço ou de atividade estratégica à segurança pública. Olha só, agora o legislador já está reconhecendo que a guarda municipal, além daquela atividade de cumprir a sua obrigação de proteger o patrimônio da coletividade, agir preventivamente nisso, passa a integrar como instituição estratégica o Sistema Único de Segurança Pública. Chegamos à DPF 995, que questionava lá se as guardas municipais, quando instituídas, são órgãos integrantes da segurança pública, de modo a ser dada... Isso aqui é da Associação Nacional das Guardas Municipais, se não me falha a memória. Quem propôs essa DPF. Para saber o que eles queriam saber nessa DPF. Tá bem, elas, quando instituídas, elas integram ao parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, retornando, esse é aquele que estabelece quais são as categorias a que se pode atribuir o benefício da aposentadoria especial. E eles perguntaram assim, não perguntaram sobre a Previdência aqui. Eles perguntaram, olha só, as guardas são integrantes da segurança pública?
A discussão aqui era a discussão em tese aqui era dentro das atividades da Guarda Municipal se poderia exigir segurança pública. Isso aqui, se não me engano, foi do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, que estabeleceu que a Guarda Municipal poderia exercer atividade de segurança pública, e alguns julgados do Estado de São Paulo disseram que não podia, que era inconstitucional, porque não estava no 144, parágrafo 8º, não podia ser tal. E a Associação das Guardas levou isso ao Supremo, numa DPF, ação de descumprimento de precedente. Muito obrigado, gente. De precedente fundamental. E lá no Supremo, o que o Supremo respondeu? O Supremo respondeu que o que pedia, então? Eles pediam que se fosse declarado e reconhecido como violado o 144, parágrafo 8º, se não forem consideradas as guardas municipais como integrantes da segurança pública, quando devidamente criadas e instituídas. Isso aqui era o pedido da Associação das Guardas Municipais. Eles queriam saber que, olha, quando algum julgamento entendesse que as guardas municipais não podiam integrar a segurança pública, quando criadas e instituídas, o que a ação queria? Que o Supremo declarasse que isso era inconstitucional. Ou seja, sempre que alguém dissesse a Guarda Municipal não integra a segurança pública, isso é inconstitucional. E o que o Supremo disse? O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa Suprema Corte, em relação às guardas municipais, permite concluir que se trata de órgão de segurança pública integrante do Sistema Único de Segurança Pública. E realmente vocês viram quando nós analisamos lá o direito de greve, quando o Supremo, o Supremo analisou o direito de greve, quando analisou a competência da Justiça do Trabalho, sempre disse lá, não, a Guarda Municipal integra a segurança pública, sempre disse lá o Supremo. Não, nada mais óbvio, enfim, que julgasse agora que não, realmente a Guarda Municipal integra o sistema de segurança pública. Tema 656 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitada, obviamente, as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no 144 da Constituição Federal, e excluída qualquer atividade de polícia judiciária. Exercício de polícia judiciária é atribuição exclusiva das polícias civis e federal, no âmbito das respectivas jurisdições, aqui é importante, gente, a partir desse julgamento se esclareceu uma discussão muito grande que tinha no Superior Tribunal de Justiça, lá na questão da seara criminal. É que se as guardas municipais estariam afetadas ou não pelo dever de prestar atendimento sempre que houvesse, na presença de algum crime e tal. Se eu sou mero controlador de patrimônio, eu não tenho nenhuma obrigação disso. Agora, se eu sou policial, eu tenho. Se eu presencio o crime, eu tenho por obrigação legal, dever legal, sob pena de responder criminalmente, eu tenho que agir. A Guarda Municipal, não. Eu sou guarda de patrimônio. Não tem isso. A partir daqui, o que diz? Sendo submetida, além disso, ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, no 129, conforme tal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Então tá, vamos chegar no ponto, que mais uma vez, o Supremo dizendo que as guardas municipais são, além de integrarem o Sistema Único de Segurança Pública, podem fazer policiamento ostensivo. E o regime previdenciário, o que diz o regime previdenciário? Regra geral, exceção da regra geral lá prevista no artigo 40, parágrafo 4b da Constituição Federal, diz que, a par de outras competências para legislar dos entes nacionais, que houve com a desconstitucionalização da grande parte da legislação sobre o regime previdenciário, o que diz o 40, parágrafo 4b da Constituição? Poderão ser estabelecidos por lei complementado ao respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial dos órgãos que tratam o inciso 4º do 51, 13 do 52, 1 a 4 do artigo 144, que são o artigo 51.4 trata lá da Polícia da Câmara, o 52.13 do Senado
E 1 a 4 trata o quê? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil. Então, na dicção desse dispositivo constitucional, quem pode ser beneficiado por eventual diferenciação desses benefícios são as polícias. Da Câmara, do Senado, Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civis. Com relação à parte final, né, que tem lá os agentes socioeducativos também pode. Tema 1057 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Concessão de aposentadoria especial. Agora estamos chegando no nosso foco aqui. Concessão de aposentadoria especial à Guarda Civil Municipal, com base no parágrafo 4º, no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, que isso aqui era o anterior ainda, a dicção anterior, que prevê ser possível, por meio de lei complementar, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria para servidores que exerçam atividade de risco. Então, tá. Então, estamos dizendo assim, olha só, o 4º inciso 2 da Constituição, acho que esse dispositivo se mantém. Naquela hipótese de que a atividade exercida seja de risco, se pode conceder alguns benefícios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Requisitos e critérios diferenciados. Aqui nós não estamos tratando mais do 40 para do 8º, nós estamos tratando da questão do direito de aposentadoria especial para quem exerce atividade de risco. Aqui não tem só policial, enfim, quem exerce atividade de risco tem essa peculiaridade. O que o Supremo disse? Reconheceu, aí foi tratar disso em relação aos guardas municipais. O que o tribunal diz lá? Nesse tema 1057, voltando àquele assunto ali. Então, eu queria ali, ó, a Guarda Municipal exerce atividade de risco, se ela exerce atividade de risco, ela poderia ser beneficiada pelo regime de aposentadoria especial? Esse é o tema. Isso, Guarda Civil Municipal. O que o Supremo disse? Reconheceu a repercussão geral, efetivamente, fazendo um parênteses breve aqui, para quem não, enfim, não atua no Supremo, como é que funciona no Supremo a análise da repercussão geral? Essa repercussão geral é proposta a um plenário virtual. É proposta por algum dos ministros ao plenário virtual do Supremo, e o ministro que propõe coloca lá, olha, eu entendo que esse tema ele é constitucional, ele tem repercussão geral, e nós não temos jurisprudência sobre isso, portanto, precisamos analisar esse tema no plenário normal nosso. Outra hipótese, esse tema é constitucional, tem repercussão geral, mas nós já temos jurisprudência sobre isso. Não precisamos julgar de novo. Vamos só reafirmar nossa jurisprudência aqui. E foi o que aconteceu nesse caso. O ministro Barroso, na qualidade de presidente do Supremo, apresentou isso como repercussão geral, dizendo, olha, esse tema é constitucional, ele tem repercussão geral, mas nós já temos jurisprudência formada sobre isso. Portanto, basta reafirmar a tese de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício da atividade de risco, previsto no artigo 40, parágrafo tal da Constituição Federal. Não faz jus a isso. Porque a nossa jurisprudência, até agora, era assim. Aqui eu quero fazer uma observação importante aqui. Vencidos os ministros Marco Aurélio, já aposentado, Alexandre de Moraes, e eu quero que vocês guardem essa situação do ministro Alexandre de Moraes está aqui, e o ministro Ricardo Lewandowski, também aposentado. Aqueles temas que nós tratamos antes ali, do Supremo, todos que diziam que a Guarda Municipal integra o Sistema Único de Segurança Pública, que pode exercer patrulhamento, enfim, relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, todos os votos que reconheceram, todo o entendimento que reconheceu a Guarda Municipal, a qualidade de integrante no sistema de segurança pública, foram ou de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ou ele foi o redator para o acordo. O que é o redator para o acordo? É aquele ministro que apresenta uma divergência em relação ao relator original, e essa divergência acaba vencedora da tese. Então, ao invés do relator redigir o acórdão, quem redige o acordo é o redator para o acordo, que foi o que apresentou o voto divergente e vencedor ao final do julgamento. E ou o ministro Alexandre de Moraes era, então, relator e votava diretamente no entendimento de que Guarda Municipal é segurança pública, ou o relator entendia que Guarda Municipal não era segurança pública, o ministro Alexandre de Moraes, não, eu tenho uma divergência, eu acho que é segurança pública, e passava a vencer, como vencedor da tese, redigiu o acordo.
E nessa hipótese aqui, que diz que os guardas municipais não possuem direito constitucional à aposentadoria especial, ele ficou vencido. Ficou vencido. Agora vamos chegar numa DPF expressamente que trata da aposentadoria especial do guarda civil municipal, mas não por exercício da atividade de risco, mas sim por integrar o rol daquela categoria que o 4º B do artigo 40 da Constituição Federal admite como beneficiário de requisitos especiais para aposentadoria especial. Essa DPF, o Supremo está julgando isso. Os guardas civis municipais integram aquele rol que autoriza aos entes legislarem considerando condições especiais para a aposentadoria. O ministro Gilmar Mendes, o relator, julgou improcedente o pedido, dizendo o quê? Dizendo que é impossível elastecer as disposições constantes do 4º B do 40, não posso elastecer, então não é possível que eu atribua a interpretação conforme a Constituição, a Lei Complementar 51/85, tampouco a própria norma introduzida pela emenda 103. É incompatível, na visão do ministro Gilmar Mendes, o enquadramento no 4º C do artigo 40 da Constituição Federal por categoria profissional ocupacional não se mostra admissível à proteção. Portanto, o ministro Gilmar Mendes seguiu a jurisprudência do Supremo no sentido de que, não, guarda civil municipal não faz jus à aposentadoria especial por força das exceções postas pela emenda constitucional 103. O que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas. Então, certamente vai trazer um voto. Não sei se eles vão entendendo até agora que guarda civil municipal integra um sistema de segurança pública, vai ficar difícil eles dizerem que não fazem jus à aposentadoria especial, como fazem os demais, as demais categorias que integram o Sistema Único de Segurança Pública. Vai ficar muito difícil. Eu estou encaminhando a conclusão, gente, mas antes eu quero dizer que tem uma PEC tramitando na Câmara dos Deputados, a 275 de 2016, que inclui a Guarda Municipal entre os órgãos de segurança pública. Ela é de 2016, mas ela foi sendo atualizada no curso do processo legislativo na Câmara. Lá. Então, o que diz lá? Diz que os municípios poderão constituir, esse é o básico do 144. E aí vai colocar no inciso 1º, aplica-se, isso aqui no âmbito do 144, parágrafo 8º, que é o dispositivo constitucional que autoriza a criação das guardas. E lá nesse dispositivo se inclui o inciso 1º, aplica-se aos guardas municipais o 40, parágrafo 4º da Constituição. O que significa isso? Aposentadoria especial por risco. 4º, parágrafo 4º da Constituição. 40, parágrafo 4º da Constituição. E diz assim, para fins de aplicação das disposições legais relativas aos critérios de aposentadoria, os guardas municipais são equiparados aos servidores públicos policiais. Essa também tinha que ter levantado um pouquinho mais. Mas, enfim, o que está dito ali é o seguinte, que ela foi admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e está aguardando, desde 2018, 2019, a constituição de uma comissão especial que vai analisar isso. Dispositivo regimental lá da Câmara. No Senado, tramitava a PEC 37 de 2022. Essa PEC dizia que incluía no âmbito do dispositivo da Constituição que trata da segurança pública, o inciso 7º, guardas ou polícias municipais e agentes de trânsito. Então, esse artigo 144, ele integra lá o capítulo da segurança pública da Constituição Federal. E diz que a segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, e tem lá. Polícia Civil, Polícia Federal, e agora essa PEC inclui as guardas ou polícias municipais, está errado aí também, e os agentes de trânsito. Essa PEC foi aprovada e foi encaminhada para a Câmara, foi aprovada recentemente, agora em abril ou maio agora, e foi encaminhada para a Câmara. Então nós temos aqui
Perdão, gente. No âmbito legislativo, o encaminhamento de passar as guardas municipais a integrarem ao Sistema Único de Segurança Pública e, em consequência, valerem-se dos benefícios próprios da distinção entre a aposentadoria comum, passando a integrar o rol lá das categorias às quais se empresta a interpretação para atribuir, conceder benefícios da aposentadoria especial. Está se encaminhando para isso, tanto no âmbito legislativo, quanto no âmbito judiciário, como nós vimos antes. Para concluir, gente, eu estava me lembrando quando eu estava ainda tinha um professor de física. Eu tinha um professor de física lá no antigo terceiro ano do segundo grau, quando eu estudava era assim, terceiro do segundo grau. E esse professor de física trazia regularmente alguns exercícios e propunha alguns temas para nós fazermos como dever de casa. Nada a ver, complexo demais, complicado, né? E muito tempo depois nós fomos descobrir que ele fazia isso. Ele estava fazendo uma pós-graduação de física. E ele tinha uns probleminhas lá, levava para a gente pesquisar para ele. Espertinho, né? Então, agora, me lembrando disso, eu vou propor um tema para vocês. E o tema é o seguinte. Tá bem, o Supremo vai dizer assim, Guarda Civil Municipal pode ser aposentado, pode ter o benefício da aposentadoria especial. O Congresso vai dizer assim, não, realmente a Constituição Federal passa as guardas ou polícias municipais passam a integrar constitucionalmente o sistema de segurança pública. Aí eu pergunto para vocês, e proponho como tema, isso pronto? Vamos conceder? Ou precisa de uma atividade legislativa dos entes municipais? O que vocês acham, gente? Quer dizer, é automático isso? O Supremo diz, guarda municipal faz jus a um regime especial de aposentação. O Senado, o Congresso altera a Constituição para introduzir os guardas municipais no âmbito do sistema de segurança pública. E aí? Isso é automático? Amanhã eu já sou guarda, já posso receber? Ou depende de legislação local? Acredito que sim, né, gente? De qualquer forma, o resultado disso vai ser, para a gente que atua no contencioso, não nesse caso eu sou procurador de Estado, não vou enfrentar tema disso, mas uma enxurrada de mandado de injunção, com certeza. Né? Com certeza vai ter mandado de injunção, você sabe que é um instrumento processual, remédio processual que se usa para quando haja uma previsão de um direito que eu não estou sendo beneficiado, por quê? Por falta de regulamentação. Então, se aplica lá, mandado de injunção. Essa questão mesmo da aposentadoria especial das guardas municipais foi objeto de diversos mandados de injunção. Tanto que levou a essa discussão. Mas, enfim, gente, agradecendo bastante a atenção de vocês, me coloco à disposição para qualquer dúvida, que não sejam muito complexas, e agradeço aos colegas pela companhia. Muito obrigado a todos. Bom congresso. Devolvo a palavra ao nosso mediador. Obrigado, doutor Ney. E passar agora direto ao doutor Gustavo. Vou adiantar da hora, já direto ao ponto, Gustavo. Olá pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam aquecidos nessa manhã de quinta-feira, né, e preparados aí para um dia intenso, de muita aprendizagem, de muito conhecimento e muita troca. Né. Inicialmente, eu gostaria de reiterar os agradecimentos que os colegas fizeram a toda a equipe da ABPEM, especialmente a doutora Lúcia, o doutor João Carlos, que fizeram esse convite, a participação e a fala sobre alguns temas relevantes que estão tramitando no âmbito do STF. Como me deixaram por último, com menos tempo, eu já vou passar aqui a apresentação. Vamos correr um pouquinho, que tem bastante informação, né, informações importantes, e vamos falar um pouquinho, então, sobre as contribuições previdenciárias dos RPPS e as ações em trâmites perante o STF. Né. Eu elenquei alguns tópicos, eu não vou falar cada um aqui, porque depois nós vamos tratar nos slides, mas elenquei alguns tópicos mais relevantes, até para a gente ter um conhecimento histórico, normativo, sobre essas questões, esses pontos, como eles vêm sendo tratados ultimamente pela legislação, mais recentemente, aliás, pela emenda 103 de 2019,
como o STF está recebendo essas ADIs, ajuizadas, né? Alguns dados de entes que trazem o impacto e a repercussão de possíveis decisões do STF e as possíveis consequências que essas decisões do STF podem trazer não só para o RPPS, mas também para os servidores públicos. Aqui a gente traz um histórico normativo, né? A Constituição Federal de 88, o histórico normativo básico, sobre principalmente os 3 pontos que estão sendo questionados perante o STF. Quais são eles? Primeiro, a contribuição previdenciária dos beneficiários, a ampliação da base de cálculo, né, da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. Segundo, contribuições extraordinárias. Terceiro, alíquotas progressivas. Bom, a Constituição Federal de 88 ela não trouxe nenhuma disposição sobre a contribuição previdenciária, a Constituição Federal, desculpa, contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas. Isso só veio ocorrer com a Emenda Constitucional 41 de 2003. E aí sim, ela traz a disposição sobre a contribuição previdenciária dos beneficiários, porém com um limite de isenção, uma imunidade, até o teto do regime geral. Então, aquele servidor aposentado, pensionista, que ganha valores superiores ao teto, ele será taxado, será cobrado somente sobre esse excedente que supera o teto do RGPS. Naquele momento foram ajuizadas inúmeras ADIs a respeito, porque até então não havia essa regulamentação de contribuição previdenciária sobre os proventos de pensão ou aposentadoria. No caso, elas foram jogadas, todas declaradas a constitucionalidade do dispositivo específico, né? E por que foi declarada a constitucionalidade? Basicamente, porque se entendeu que não existe uma imunidade absoluta. Ou seja, uma lei superveniente, o constituinte derivado, ele poderia trazer, sim, uma taxação, desde que proporcional, desde que razoável, né? Então, esse artigo foi declarado inconstitucional sem problema nenhum. Posteriormente, a Emenda 47 ela trouxe mais um dispositivo a respeito da imunidade dos pensionistas e aposentados. O que ela trouxe? Ela trouxe aquela chamada imunidade do duplo teto. O que seria? Para aqueles aposentados, pensionistas, que são acometidos por doenças incapacitantes, eles possuem uma imunidade um pouco maior. Ela seria até o dobro do teto do RGPS. Então, nesse caso, também houve a judicialização. Por quê? Muitos entes federativos eles não trouxeram legislações que tratassem do tema. Então, o STF foi questionado justamente se essa aplicação desse dispositivo seria automática, autoaplicável ou não, né? Se precisaria de leis infraconstitucionais no caso. Bom, deixa eu pegar um pouquinho da água aqui, porque eu estou com tosse. Desculpa, pessoal. Bom, nesses casos, o que o STF decidiu nesse tema 317 do STF? Ele decidiu que realmente esse dispositivo teria uma eficácia limitada. O que seria essa eficácia limitada? Seria necessário uma lei infraconstitucional que trouxesse quais seriam essas doenças incapacitantes, né, em cada ente federativo. Depois da emenda 47, nós ficamos um período, né, razoavelmente longo, aí, sem alterações constitucionais a respeito de contribuições previdenciárias. Tivemos alterações como a emenda 70, outras alterações, mas com relação à contribuição, só veio a aparecer algo com a emenda 103 de 2019. Né? No caso, ela trouxe algumas alterações bem importantes, relevantes, e, além das alterações que ela trouxe, ela possibilitou que os entes tivessem também uma autonomia para legislar. Né? Então, até a emenda 103, os entes deveriam seguir as regras gerais previdenciárias da União, e após a emenda 103, então, os entes foram possibilitados a legislar sobre o tema. Quais são os principais pontos que a emenda 103 trouxe? Primeiro, ela trouxe a ampliação do limite da base de cálculo dos inativos e pensionistas. Ou seja, a emenda 103 possibilitou que os estados, ou municípios, no caso, pudessem reduzir aquele limite de isenção do teto do RGPS para até um salário mínimo, né? Somente dos aposentados e pensionistas. E ela também trouxe mais duas questões importantes na questão de contribuição previdenciária, que seria a alíquota progressiva, uma possibilidade aí de a aplicação de uma alíquota progressiva, ou seja, não mais aquela alíquota linear,
de 14%, 11% para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas, mas sim uma alíquota que fosse conforme o valor do benefício ou da remuneração, sendo, por exemplo, até 3 mil, 7,5%, de 3 a 6 mil, 10%, e assim progressivamente. Essas ações, esses dispositivos, eles estão sendo questionados junto ao STF e são aqueles dispositivos mais impactantes, né, em termos de repercussão para os entes federativos. E aí, com isso, a gente vai adentrar um pouquinho a essas ações judiciais, né, essas ADIs. Primeiro, falar um pouquinho sobre alterações que a emenda 103 trouxe. Eu já falei rapidamente, mas só para rememorar. Então, ela trouxe uma questão que eu até não havia comentado no slide anterior. Ela trouxe, primeiro, a revogação da imunidade do duplo teto. Então, essa imunidade do duplo teto, ela estava consubstanciada no parágrafo 21 do artigo 40, né, trazido aí pela emenda 47 de 2005, mas agora, na emenda 103 de 2019, o Constituinte derivado resolveu justamente revogar essa imunidade do duplo teto. Também uma questão que, mais à frente, a gente vai analisar como anda o trâmite dessa ADI. Tá? Outro ponto, a possibilidade de alíquotas progressivas, que já falamos. A possibilidade de contribuição extraordinária, né? Seriam contribuições dos servidores, podendo ser ativos, inativos ou pensionistas, e ela teria que ter um requisito para ser instituída, essa contribuição extraordinária. Qual seria o requisito? Antes de ser instituída, teria que ser comprovado que a ampliação da base de cálculo dos inativos e pensionistas, ela não surtiria efeito para o equacionamento do déficit, para o equilíbrio financeiro atuarial. Então, feita aquela redução do limite de isenção, que antes era o teto, para um salário mínimo, não surtindo efeito, aí sim poderia ser aplicado a alíquota contribuições extraordinárias. Nesse caso, essas contribuições extraordinárias, elas também teriam que vir cumuladas de outras medidas, né? Outras medidas que o Estado ou o município teria que aplicar para justamente buscar esse equacionamento do déficit. E uma coisa importante, essas contribuições extraordinárias, elas não poderiam ser por tempo indeterminado. Elas teriam que ser aplicadas por um tempo determinado. Conforme o parágrafo 8º do artigo 9º da emenda 103, elas teriam que ser para, no máximo, 20 anos. Então, mais que isso, não poderia ocorrer essa taxação de contribuições extraordinárias. E, por fim, esse aqui é o ponto mais crucial, vamos dizer assim, que seria justamente a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas. Né? Essa ampliação ela só pode ocorrer mediante a comprovação do déficit atuarial. Então, um RPPS, que não possui déficit atuarial, não poderia reduzir a base de cálculo de inativos e pensionistas. Teria que manter a base de cálculo ali no teto do regime geral, como estipula o parágrafo 18 do artigo 40. Né? E a problemática dessa ampliação da base de cálculo é que, segundo cálculos feitos para dar impulso às reformas previdenciárias, essa ampliação da base de cálculo é aquele fator da reforma que causa uma maior melhora no resultado final da reforma. Vou dar um exemplo de Santa Catarina. Quando foi realizada a reforma, através dos cálculos foi observado que a redução desse limite de isenção do teto para um salário mínimo traria um benefício por volta de 40% do resultado final da reforma. Ou seja, sendo julgado pela inconstitucionalidade desse dispositivo, a gente pode falar que Santa Catarina, ao menos, perderia 40% dos resultados positivos que a reforma trouxe para o Estado. Bom, e como que andam os julgamentos das ADIs no STF? Primeiro, com relação à imunidade do duplo teto. Né? Ela está sendo questionada junto à ADI 6336. Essa ADI ela está sendo julgada em separado. Existem 12 ADIs de associações nacionais, de inúmeros servidores, que trouxeram questionamentos sobre a constitucionalidade de diversos pontos da reforma da Previdência, da emenda 103 de 2019, cerca de 10 pontos. E elas estão sendo julgadas em conjunto. Essa, especificamente, da imunidade do duplo teto, ela está sendo julgada em separado. Né? Não consta na pauta
do julgamento que foi realizado em 19/6/2024, que tratou daquelas 12 ações. Bom, e como que está o resultado dessa ação? O resultado atual são 4 votos pela constitucionalidade da revogação do dispositivo contra 2 votos pela necessidade de manutenção do dispositivo, né? O ministro Fachin, que foi o relator, inicialmente ele julgou com base na vedação ao retrocesso social. Já que o Constituinte derivado, lá na emenda 47 de 2005, optou por conceder esse benefício, essa imunidade do duplo teto, não poderia haver esse retrocesso social. Ele foi acompanhado, então, pela ministra Rosa Weber, agora aposentada, né? Posteriormente, o ministro Barroso ele abriu um voto divergente e entendeu pela possibilidade de revogação desse dispositivo. Então, entendeu que a retirada dessa imunidade não feriria nem a vedação ao retrocesso, não feriria afrontaria uma cláusula pétrea, e muito por quê? Porque, segundo o ministro Barroso, ele tem um entendimento interessante que mesmo retirando o dispositivo, o ente ainda poderá legislar sobre o assunto. Por quê? Porque agora, a partir da emenda 103, os entes eles têm uma autonomia maior para legislar sobre previdência, né? Então, tirando o dispositivo da Constituição Federal, o ente poderia, através de legislação infraconstitucional, criar isenções parciais, benefícios fiscais, claro, sempre preservando o princípio da reserva legal, constitucional, e instituir essa isenção para aqueles beneficiários com doença incapacitante. Então, mesmo retirando, não haveria problema. Bom, hoje em dia, aguarda-se o destaque do ministro Fux e os votos dos demais ministros, né? Está concluso, na verdade, foi concluso para julgamento, mas ainda não foi pautado. E qual seria a proposta de tese do ministro Barroso que defende a constitucionalidade dessa revogação? O ministro Barroso ele entende que é válida a revogação da não incidência tributária contida no artigo 40, parágrafo 21, da Constituição Federal de 88, não havendo ofensa ao princípio da isonomia, da dignidade humana e da vedação ao retrocesso. Só que aí aqui vale a gente fazer uma reflexão. E qual seria a reflexão? Bom, vamos lá. A gente pensa que o dispositivo permanece existindo, né? Então, foi declarada a inconstitucionalidade da revogação do dispositivo, né? Foi declarado procedente a ADI. Então, o dispositivo, o parágrafo 21, ele continua existindo. Se a gente for lembrar do tema 317, o que o tema 317 do STF falava? Que mesmo com o dispositivo existindo, é necessário uma norma infralegal do Estado, do município, para que venha dispor sobre essa imunidade. E agora, com o voto do ministro Barroso, ele diz que, mesmo o dispositivo não existindo, ainda assim, o ente federativo poderia criar essa isenção, esse benefício fiscal. Então, se formos levar essa reflexão, existindo ou não, estando ou não, sendo revogado ou não o parágrafo 21 do artigo 40, haveria a possibilidade do ente federativo instituir uma isenção para essas beneficiárias com doença incapacitante. Tá? E aqui a gente chega... Aqui a gente chega às ações, aquele conjunto de ações que eu havia comentado, né? Eu vou tratar apenas de 4, porque os outros pontos que estão nas outras ações julgadas em conjuntos não tratam de contribuições previdenciárias. Então, eu vou tratar dessas 4 ações e que tratam especificamente das alterações realizadas no artigo 149 da Constituição Federal. Certo? Como que estão a situação das atuais ações? Houve o voto do ministro Barroso pela constitucionalidade e, posteriormente, o voto do ministro Edson Fachin divergindo pela inconstitucionalidade. Atualmente, 10 ministros já votaram, então só resta um voto do ministro Gilmar Mendes. Ele pediu vista, já retornou o processo ao relator e agora está aguardando o julgamento, né? Desde 12/3 já está concluído para julgamento. Bom, especificamente com relação às alíquotas progressivas, que é o parágrafo 1º do artigo 149. Há um empate de votos, 5-5. Né? Não vou citar os nomes do ministro, que até temos pouco tempo, mas os votos favoráveis à constitucionalidade da progressividade, eles se baseiam basicamente em 2 questões. Primeiro, não afetaria a vedação ao confisco, né? Essa alíquota progressiva. E mais que isso,
ela seria razoável por quê? Porque ela acaba taxando mais quem ganha mais, taxando menos quem ganha menos, porque é uma alíquota progressiva. A partir do momento que você incide um tributo de 7% a uma pessoa que ganha 3 mil, 10%, uma pessoa que ganha de 3 a 6 mil, você vai aumentando a alíquota efetiva até o final. Então, teria uma proporcionalidade, né? Teria uma razoabilidade. Já, por outro lado, ministros Fachin e Rosa Weber e demais ministros que julgaram pela inconstitucionalidade do dispositivo entenderam que haveria um retrocesso social nesse quesito. Com relação à instituição de contribuição extraordinária, que seriam os parágrafos 1b e 1c, também já 10 ministros votaram, mas aqui há uma maioria já formada, que seria a maioria pela inconstitucionalidade do dispositivo. E por que eles entendem pela essa inconstitucionalidade? Primeiro, porque haveria um efeito confiscatório. A partir do momento que você já tem uma contribuição normal, criar uma contribuição extraordinária poderia gerar um efeito confiscatório. Então, além disso, afetaria também a segurança jurídica dos servidores. Por quê? Porque seria uma carta branca para o Estado, para o ente, para o município, a qualquer momento legislar sobre essa contribuição extraordinária. Então, poderia vir um gestor, um governador, um prefeito, criar, outro retirar de um momento para o outro. Então, haveria essa carta branca, essa insegurança jurídica. Porém, o ministro Barroso, os ministros Zanin e Marques, eles entenderam de outra forma. Eles entenderam que essa possibilidade é realmente uma mera possibilidade. A questão da legalidade, inconstitucionalidade da contribuição, afronta ao confisco, afronta ao retrocesso social, ela teria que ser avaliada caso a caso. Então, desde que fosse proporcional, razoável, essa criação da contribuição extraordinária, não haveria nenhuma afronta ao princípio da vedação ao confisco, etc. Porém, como eu disse, está 7-3, né? Só falta o ministro Gilmar Mendes, para que haja uma alteração de entendimento, haveria a necessidade de alteração de votos, que sabemos que é muito difícil. Por fim, a ampliação da base de cálculo da contribuição de nativos e pensionistas. Esse é o ponto crucial, é o que traz o maior impacto, tanto previdenciário quanto financeiro. E aqui também temos já uma maioria formada, que seria justamente pela inconstitucionalidade do dispositivo que gera a possibilidade de ampliar a base de cálculo, de reduzir esse limite de isenção, né? O ministro Fachin e demais que votaram, acompanharam o seu voto, eles entendem que essa redução do limite de isenção para um salário mínimo ou mais, né, abaixo do teto do RGPS, ela gera uma desigualdade entre RGPS e RPPS. E por isso não poderia ser, gerando uma desigualdade entre pessoas, né, relacionadas à tributação, não poderia ocorrer. Já o ministro Barroso e demais ministros diz que essa possibilidade ela busca, né, almeja aquele fim que é um princípio constitucional, seria o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência. Então, ela busca, almeja esse princípio. Então, não haveria problema, claro, desde que haja uma proporcionalidade. Até porque o regime previdenciário ele tem um caráter solidário. Então, tanto inativos, quanto pensionistas, quanto ativos, sim, devem contribuir para o sistema. Só que o ministro Barroso ele fez uma ressalva, no caso. Qual que é a ressalva que ele fez? Lembra no início que eu citei que a ampliação da base de cálculo ela só poderia ocorrer caso fosse comprovado o déficit atuarial? Aqui, além do déficit atuarial, o ministro Barroso cita que deve ser comprovado que as alíquotas progressivas elas não surtem efeito. E aí o ministro Barroso ele faz vamos dizer, ele tenta conectar pontos, porque uma reforma da Previdência ela não é formada somente sobre um ponto, né? Se a gente alterar uma questão, alterar outra, isso pode gerar resultados totalmente diferentes. Então, o que ele diz? Primeiro, tente-se a alíquota progressiva, para aí sim tentar tributar menos aqueles que possuem menos, né, que ganham menos. A partir do momento que não for possível, o que for demonstrado essa impossibilidade de ganho, aí sim acarretaria a possibilidade de ampliação da base de cálculo desses nativos e pensionistas para menos do teto do RGPS. Só aqui seriam alguns dados que foram, inclusive, apresentados nas ADIs. Eu não vou mostrar agora, quem quiser tirar uma foto rápida, mas eu não vou mostrar agora, porque eu vou passar aqui rapidamente nos slides que tratam dos impactos, né? Vou até ter que ser muito rápido aqui, porque já acabou o nosso tempo. Vamos lá.
Primeiro, com relação à instituição de alíquota progressiva. Conforme os dados do CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda e Finanças, apenas 5 estados aplicaram essa alíquota progressiva: Minas Gerais, Roraima, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aquela alíquota que eu coloco ali, de progressividade, são somente dos ativos. Alguns estados têm uma alíquota diferente para ativos, inativos e pensionistas, né? Então seriam só dos ativos. O impacto financeiro, como a gente pode ver aqui, que seria aquele impacto do ano corrente, o impacto imediato. O que o Estado, o que o município vai deixar de arrecadar de imediato, caso haja inconstitucionalidade, declarada inconstitucionalidade das ações. Então, seria na faixa de 1,7 bilhões para esses 5 estados. É interessante o Rio Grande do Sul, falando rapidamente aqui, viu, doutor Ney, que o Rio Grande do Sul ele optou por a alíquota progressiva trazer inicialmente um prejuízo para o próprio Estado. Então, na verdade, quando eles implementaram a alíquota progressiva, se a gente formos olhar ali, ela traz um prejuízo de 160 milhões para o Estado. Mas por quê? Porque, além da alíquota progressiva, o Rio Grande do Sul aplicou a ampliação da base de cálculo de inativos e pensionistas. Com a ampliação da base de cálculo, o Rio Grande do Sul conseguiu um aumento de arrecadação na faixa de 1 bi por ano. Então, uma coisa acaba pagando a outra, né? Essa foi a opção que o Rio Grande do Sul optou. Com relação à redução do limite de isenção, 13 estados optaram, conforme dados do CONCEFAZ, né? Ali estão a faixa que cada estado optou: 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio, 3. Goiás e Rio Grande do Norte optaram por valores fixos. Na verdade, não são fixos, eles eram aqueles valores à época, sendo reajustados por um índice inflacionado ao decorrer do tempo, né? E aqui estão os impactos de uma possível declaração de inconstitucionalidade dessa disposição sobre a redução do limite de isenção. A gente pode verificar que são valores grandiosos, né? 407 milhões por ano, Santa Catarina, Mato Grosso, 793 milhões. Rio Grande do Sul, como eu falei, 1,1 bilhão que perderia de arrecadação anual, né? E a faixa ali, somando todos esses 3 estados mais o Distrito Federal, a arrecadação anual cairia na faixa de 5,1 bilhão. Quando a gente vê, mas o que seria 200 milhões para Mato Grosso do Sul? Falando em termos previdenciários, não significa muita coisa efetivamente, mas falando em uma obra, falando em uma ponte, falando em uma estrada para um município, para um estado, isso significa valor que o estado não terá condições de arcar e terá que inserir justamente na Previdência, né? Bom, pessoal, e aí a gente chega à fase final, que seria justamente quais seriam as possíveis consequências da manutenção, principalmente daqueles votos que já estão com maioria formada pela inconstitucionalidade, né, tanto da alíquota progressiva quanto da ampliação da base de cálculo. Primeiro, um impacto imediato nas contas públicas, né? Haveria uma perda de arrecadação imediata. Então, isso geraria necessidade de criar novas fontes de custeio, né? Segundo, a possibilidade de extrapolação do teto de gasto pessoal, da despesa de gasto com o pessoal. Por quê? Porque quando nós falamos em contribuição, arrecadação com contribuição para pagamento de benefícios, esses valores não entram para o cálculo, justamente porque não está sendo despendido pelo Estado. É uma contribuição que está sendo recebida e repassada para o pagamento de benefícios. A partir do momento que há uma insuficiência financeira e que não há mais essa arrecadação e o Estado tenha que despender esses valores, aí sim entra para o limite de gasto pessoal, podendo então acarretar aí, superar o limite de alerta prudencial, enfim, e acarretar algumas vedações para os entes. Também teria uma maior dificuldade para alugar o equilíbrio financeiro atuarial. Se atualmente já há uma dificuldade enorme para alcançar esse equilíbrio atuarial, retirando uma ferramenta que para muitos estados, municípios, foi essencial para melhorar a sua previdência, dificultaria ainda mais essa busca pelo equilíbrio financeiro atuarial. E, por fim, o que seria possivelmente ocorreria? Teria que ser buscado outras formas de custeio. O Estado, o município, teria que buscar outras formas de custeio. Seria segregação de massa, algo, né, que muitos já fizeram, aporte de bens e direitos pelo ente, maior rigidez nas regras de aposentadoria e pensão, e o pior para o servidor público, cara, nesse caso, o aumento da contribuição previdenciária
Normal. Aqui a gente não fala do aumento da contribuição previdenciária somente para ativos, inativos e pensionistas. Normal. Por quê? Porque a partir do momento que você diminui a arrecadação com os inativos e pensionistas, teria que repor de alguma forma. Uma outra saída para o gestor poderia ser justamente aumentar a contribuição de todos os servidores. Então, há um risco inserido nessa questão, por isso que a relevância de acompanhar essas ações judiciais, principalmente essas de repercussão geral, ou ADIs que estão tramitando no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque essas decisões vão afetar todos os entes, né, todos os RPPS. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouco com a minha fala aqui, com a dos colegas, e fico à disposição para qualquer questionamento também que seja possível a resposta, né, doutor Ney? Muito obrigado. Gente, eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos vocês, uma sala cheia, temas que aguçam aí a mente de todos nós. Eu estou aqui agoniado e vou permanecer agoniado, e a minha missão é acalmar o coração de vocês em 1 minuto. Né? O tema, os três fizeram uma apresentação brilhante, mas a vida continua e nós não teremos como fazer perguntas. Nós temos aí, podemos atrapalhar a programação posterior, então temos que respeitar os outros colegas, os outros palestrantes, e vocês que estarão também gostarão de ouvir os próximos que estarão aqui. Então, quero agradecer a todos. Vamos presentear os nossos 3 palestrantes, o doutor Ney, doutor Rafael, doutor Gustavo, com o mimo da ABIPEM. Esse ano um mimo bem especial, né, Lúcia? Feito com muito carinho. A ABIPEM fez alguns chocolatinhos com o tema da ABIPEM 45 anos. Olha que gracinha que eles vão ganhar. Vão poder comer a ABIPEM. Isso é muito amor. Né? É muito amor do palestrante para com a gente. Doutor, obrigado, viu? Prazer. Doutor Rafael. Doutor Ney. Abraço. Obrigado a todos. Em 30 minutos após o coffee, todos aqui, tá bom? Obrigado pela participação, gente.